Bom dia a todos, né? Não sei se você vai ver pela manhã, pela tarde, pela noite, mas bom dia, se for tarde, boa tarde, se for à noite, boa noite. E se você assistir de madrugada, boa madrugada. O Senhor é com você. Nesse momento, nós vamos ler a palavra de Deus, né? Dar continuidade no nosso canal. Nosso canal é um canal da leitura da Bíblia, que fica lá no YouTube. O nome do canal é Ranildes Barros. Você pode entrar e se inscrever no canal, assistir os vídeos. Graças a Deus estamos com 160 inscritos. Mas o número de inscritos não importa muito, porque o que importa é o número de visualizações, né? Então, quanto mais pessoas pararem para ouvir o que a Bíblia diz, melhor. Então, abra sua Bíblia aí comigo em Romanos 8, tá? Romanos 8. Nesse momento a gente vai ler junto. Ele fala assim: aceitos por Deus. Esse é o título do nosso... Deixa eu só ajeitar aqui rapidinho. Creio que a nossa internet está meio fraquinha. Então, o título diz aceitos por Deus. Nós somos aceitos por Deus, né? Vamos ver o que ele fala aqui. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, então é pela fé em Cristo que nós somos aceitos por Deus. Temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a paz que o cristão tem não vem dele, vem da fé em Jesus Cristo, né? De aceitar. 2. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. O que é a graça, gente? Graça é algo que você recebe sem você merecer. Então, a graça de Deus nos alcança, é pela graça que sois salvos, que a Bíblia diz. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Por quê? Porque nós, tudo que você vá fazer, nada é suficiente para pagar o que Jesus fez por nós na cruz, né? Para perdoar os nossos pecados, nada que nós façamos nesse mundo de bondade, né? Você, eu sou muito boa, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, mas nada disso é requisito para você ir para o céu, para você estar com Deus de volta, né? Só a graça de Deus, só o crer em Jesus, só o aceitar Cristo como o único Senhor Salvador é que faz com que você tenha esse passaporte, pelo meio da graça, tá? Então, é a graça de Deus que nos dá esse prêmio que é a salvação, através da fé em quem? Em Jesus, amém? Estamos lendo Romanos 5, agora 3. E também nos alegramos nos sofrimentos. Aqui, voltando. 2. Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegremos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegrarmos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência. Olha aí você cristão, eu vou aceitar Jesus, nunca mais eu vou sofrer, né? Tem gente que vem você que quer parar de sofrer e tal. Não, olha o que Paulo diz na Bíblia, que nós teremos sofrimento, mas que nós devemos nos alegrar no sofrimento. Meio difícil, né? Mas aí ele diz que o sofrimento produz paciência. Você que já sofreu aí, né? Que já passou por alguma situação, que teve que ficar quietinho, ouvindo a voz de Deus, você sabe muito bem o que é isso, né? 4. A paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria esperança. Amém? 5. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Olha só o que ele fala aqui. Então, temos que ter esperança, né? Nas provações, aguarde, ouça, veja o que Deus quer falar para você
né? Eu sei que nos sofrimentos que passei, muito eu aprendi com Deus, né? E uma das coisas que eu queria deixar aqui claro, que talvez as pessoas não tenham coragem de falar, mas eu vou falar porque eu passei por isso, é ter essa paciência, é questionar Deus, porque eu, né, sou cristão, eu sou isso, faço isso. A gente tem esse ímpeto de ser humano de querer questionar Deus. E ninguém questiona Deus. Ninguém pode questionar Deus em nada, porque Ele é Deus, Ele é superior, Ele sabe todas as coisas, né? E Ele sabe o que nós devemos passar aqui. Por mais pior que seja, Ele quer ensinar alguma coisa, né? Então precisamos ficar atento para saber os quereres de Deus, tá bom? E mesmo que você questione, não se desespere, né? Não perca a fé. Essa é a minha deixa hoje também. 6. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Olha aí. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa. É verdade. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Então ele está falando aqui que talvez eu digo até as mães, né? Daria os seus filhos, morreriam por seus filhos. Daria o seu filho, eu acho que não, nem uma mãe dá. Né? Mas ele fala aqui que talvez por uma pessoa boa, a outra morra. Mas por uma pessoa má, que foi o caso que Jesus fez, morreu por todos, quando nós todos ainda estávamos em pecado. Então nenhum de nós merecia esse sacrifício. Mas por amor, ele morreu por nós, certo? Romanos 5, agora versículo 9, acompanha aí. Estamos aqui no ao vivo. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus, né? Então ele fala aqui que nós fomos livres com a morte de Jesus lá na cruz do Calvário, livre do pecado, né? Como assim, Rânildes? Limpos por Cristo, né? Quando a gente aceita Jesus, nosso coração é limpo. E aí as nossas transgressões passadas, elas são perdoadas. Mas nós precisamos andar com Ele, para andarmos bem, para andarmos limpos. E se nos sujarmos, nunca termos o orgulho de não querer pedir perdão e nunca pense que Jesus não vai lhe perdoar, né? Porque enquanto nós estivermos aqui, a sua misericórdia dura para sempre e o seu amor também. E Deus é um Deus que quer nos limpar, que quer nos reconciliar com Deus, né? Jesus Cristo, o seu Filho, ele quer nos limpar, quer nos reconciliar, e esse é o papel dele, né? E aí você pode dizer assim, mas eu não vou para Cristo porque eu gosto disso. Eu ainda tenho esse pecado aqui. Quem vai te ajudar? A Bíblia diz, vem como estás. Quem te ajuda a se libertar do pecado é o Espírito Santo de Deus. Que a partir do momento que você aceita, o Espírito Santo passa a habitar em você. E aí é esse Espírito Santo que vai te ajudar a dizer não para as coisas que não são de Deus. Amém? 10. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. Então, antes da morte de Jesus, nós éramos inimigos de Deus, né, por causa do pecado. Mas a morte do seu Filho nos trouxe a reconciliação. Continuando. E agora que somos amigos de Deus, e mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo.
11. E não somente isso, mas também nós nos alegremos por causa daquilo que Deus fez, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Então, a morte de Cristo nos tornou amigos do Pai, de Deus. Vamos lá, continuando. Adão e Cristo. Agora, Romanos 5 vai falar sobre isso. 12. O pecado entrou no mundo. Através de quem, gente? De Adão e Eva, tá? O pecado entrou no mundo por meio de um só homem. E o seu pecado trouxe consigo a morte. Foi a partir daquele momento que Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden. Foi naquele momento ali que começou a morte começou a fazer parte da humanidade, né? Até ali nós não morríamos, né? Então a morte entrou a partir daquele momento como um castigo, né? Uma consequência, na verdade, do pecado, porque todo pecado tem consequência, viu? Fique você sabendo disso. Dando continuidade, estamos lendo Romanos 5, agora o versículo 12. Como resultado da morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Tá? Então ele está falando aqui em Romanos que através de Adão todos nós pecamos, né? Tem aquele versículo: todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus. É isso aí. 13. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. 14. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram, como Adão, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus. O que ele está dizendo aqui? Que essa consequência de Adão abrangeu toda a humanidade, certo? Então, todos nós pecamos, todos nós estamos sujos. Tanto, não foi só o Adão, recaiu isso para todos nós, entendeu? Um beijo. Feliz aniversário, Larissa, Deus te abençoe. Estamos lendo Romanos 5, certo? 14. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, já lemos essa. Adão era a figura daquele que havia de vir. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e os presentes que Deus nos dá. De fato, muitos morrerão por causa do pecado e um só homem, mas a graça de Deus é muito maior. Amém. E ele dá a salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Então ele fala assim que para nós é como se saísse de graça, mas não foi de graça, custou a vida do Filho de Deus, né? Mas ele diz que ele nos dá isso como um presente, mesmo que nós não mereçamos, né? Talvez você já tenha acontecido um momento em que acontece assim: o ladrão tal morreu. Aí alguém grita assim: perfeito, né? Já foi tarde, não sei o quê. Mas Jesus morreu por esse ladrão também, né? Jesus morreu por todos nós. O pecado dele não é menor que o nosso, de mentir, né? De soltar uma mentira de vez em quando, né? Acontece. Então, quando nós mentimos, isso é errado, tanto quanto matar alguém, tanto quanto roubar. O que acontece é que a gente pesa, né? Pecadozinho, não existe pecadinho nem pecado, não existe pecado. Então, por isso que a Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da presença do Senhor. Porém, a consciência do Espírito Santo é que nos faz pedir perdão, é que nos faz mudar, né? A gente vai lutar até o fim, gente, né? O Paulo mesmo tinha espinho na carne, todos nós temos. Eu não sei qual é o seu espinho,
que você vai lutar até morrer para conseguir vencer isso, né? Mas o Espírito Santo, ele nos dá esse apoio. É ele que nos modifica, ele que nos ajuda a mudar, certo? 16. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem. Porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação de Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. É verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. Amém. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça reinarão na nova vida por meio de Cristo. Então, olha só, que lindo, né? A leitura da Bíblia. Ele fala aqui que quando nós recebemos a salvação de Jesus Cristo, ele nos dá pela graça e ele nos dá esse passaporte para a nova vida, né? Que é a vida, uma nova vida com Cristo, uma vida de mudança, né? Porque não há nova vida, gente, não se iluda. Se você não mudar, né? Se você permanecer nos mesmos erros, se você permanecer não mudando nada, não, eu nasci assim, vou morrer assim, não. Você precisa mudar enquanto pessoa, ainda mais que enquanto cristão, a gente precisa galgar passos para a salvação, passos de mudanças, passos de renúncia, né? Você precisa renunciar a muita coisa que você quer, às vezes, que não é da vontade do Senhor. Mas você precisa ter forças, tá bom? Que o Espírito Santo lhe dê esse discernimento. Precisa ler a Bíblia? Preciso, né? Ontem eu fiquei pensando assim, gente, por isso que eu estou voltando hoje. Eu gosto de ser bem clara, né? Porque os meus vídeos faz parte disso, essa sinceridade, né? Eu acho que é esse o que do vídeo. Às vezes a gente se preocupa em fazer coisas. Eu vou limpar a igreja, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou sair. E a gente faz várias coisas e a gente começa a ser religioso. E a vida pessoal com Deus, ela precisa ser alimentada. E às vezes a gente deixa essas coisas, de fazer as coisas para casa para a igreja, né? Arrumar a igreja, fazer isso, fazer aquilo, se preocupar em fazer evento para os cristãos. Às vezes isso nos sufoca a ponto de fazer com que a gente fique só focado nisso e muitas das vezes esqueça de alimentar, de parar, né, para ler, de parar para orar, né? Nós precisamos fazer isso todos os dias, mas é muito difícil, mas não é impossível. Nós precisamos para nos aproximarmos de Deus e sermos mesmo a semelhança de Cristo. Nós precisamos fazer isso com constância. E eu vou orar por mim daqui a pouco, para que eu tenha essa constância, né? Para que você tenha essa constância, porque não é fácil. A vida, ela nos acarreta tantas coisas que às vezes a gente fica sufocada, certo? Então pega aí, continuando a leitura de Romanos, que está linda, Romanos 5, ele fala assim no 18, tá bom? Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, que foi o ato lá da desobediência de Adão e Eva, assim também um só ato de salvação, que foi de Jesus Cristo, liberta todos e lhes dá a vida. Então, entrou o pecado através de Adão, da desobediência, de comer aquela fruta que não era para comer, e entrou a salvação pelo ato de Jesus ter morrido naquela cruz, por mim e por você. Amém? 19. E assim como muitos seres humanos se tornam pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem, que é Jesus. 20.
A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais. Amém. 21. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, domina-se e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está falando aqui também que aonde superabunda o pecado, lá também superabunda a graça de Deus. Então, não pense você que o fato da pessoa ser homicida, ter um pecado assim que a gente olha assim, se eu fosse eu, esse cara não era perdoado. E é para ele que a graça é superabundar, é aumentada, porque Deus quer ele também. Então, o reino de Deus é algo assim surpreendente, que você mesmo, ser humano, não entende, né? Mas é algo grandioso. Deus é grande, Deus é imenso, e a alegria de Deus dura para sempre. E a alegria de Deus também é algo assim, a salvação de Cristo é algo enorme, algo imenso, que você não tem noção do quanto Deus te ama. Eu sou pecador, o que eu fiz não tem jeito mais. Deus te ama e Deus quer mudar a tua vida, certo? Amém? Acabamos de ler Romanos 5, que fala da graça de Deus, né? Do amor de Deus, de por que entrou o pecado. Fique sabendo que você já nasceu em pecado, diz a palavra de Deus, por causa do ato que aconteceu lá no Jardim do Éden. Mas também, você também já nasceu com uma esperança, porque Jesus já veio, já morreu na cruz, e Ele te dá essa esperança de você ter um encontro com Deus na glória de novo. Lembra da perfeição no Jardim do Éden? É essa perfeição que Deus quer nos dar novamente, com o nosso reencontro. Nesse momento eu vou orar por mim, em especial, depois por você, que nós possamos ter uma vida cristã com mais intensidade da leitura da Bíblia e da oração, né? E que as outras coisas venham mais em segundo, né? Que nós possamos parar de ser religiosos e sermos mais, termos essa busca maior com Deus, né? Sei que são importantes, mas às vezes a gente se importa tanto em fazer coisas para os outros cristãos, e às vezes a gente se esquece da gente, né? Como está a sua vida? Oremos no momento. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por esse momento de estar na tua presença, lendo a tua palavra, Senhor, aqui com meus irmãos que vão ver esse vídeo e assistir, ouvir também só. Ser conosco, Senhor, guarda o nosso coração, nos ajuda nas nossas dificuldades, nos ajuda, Senhor, a sermos cristãos autênticos, nos ajuda a sermos mais fiel na leitura da Bíblia, na oração, Senhor, perseverantes. Te agradeço porque até aqui Tu tens sido conosco, Senhor, comigo, com a minha família, com meu esposo, com os meus filhos. Te agradeço por tudo que já aconteceu, por tudo que Tu tens ainda para nós, Senhor, à frente. Cuida de nós, Senhor. Abençoa o nosso casamento, abençoa a vida familiar com nossos filhos. Perdoa, Senhor, nossas faltas. Que nós possamos, Senhor, Te buscar a cada dia mais e mais. Abençoa, Senhor, a leitura da Tua palavra. Tua palavra é a verdade, Senhor. Te agradecemos pela leitura agora de Romanos 5, que falou, Senhor, que nós nascemos em pecados, mas que a Tua graça, Senhor, nos alcançou e nos trouxe a salvação através de Jesus, um homem também,
que era o próprio Deus, se esvaziou e veio em forma de homem, sofreu, Senhor, mas permaneceu firme até o fim. Nos ajuda a, mesmo sofrendo, como diz a tua palavra aqui, que nós permanecemos igual Jesus, firmes até a tua vinda, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a seguir esse ministério. Ajuda-nos a seguir como cristãos. Usa nossas vidas, Senhor, nossos pés, nossas mãos, nossos atos, para proclamar a tua salvação. Abençoa os trabalhos, Senhor, da tua igreja, espalhada no mundo inteiro. Em especial, quero te entregar o povo de Murucutu, Senhor, a nossa igreja que está lá representada hoje, agora, fazendo um trabalho. Ser com os teus servos, Senhor. Vai à frente. Abre os corações, as mentes para entender a salvação de Jesus Cristo. Que possamos proclamar, Senhor, ali na ilha do Murucutu. E que teu Espírito Santo possa, Senhor, convencer a cada um dos seus pecados e da necessidade, Senhor, de te aceitar. Ser conosco. Abençoa a tua igreja que está esfriando no mundo inteiro, Senhor. Te agradecemos também, Senhor, porque acabamos de ler que onde superabunda o pecado, superabunda também a tua presença, a tua misericórdia e a tua salvação. Muito obrigada por isso. É algo até surreal, Senhor, é algo até que difícil de entender, mas glorioso, porque tudo que vem de ti é algo grande, enorme. Nos faz entender, Senhor. Nos faz pessoas melhores a cada dia. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço por mais um dia de vida. Amém. Um beijo. Fica com Deus. Deus te abençoe. Abençoe. E saúde. Daqui a pouco o nosso vídeo vai estar lá no nosso canal Ranildes Barro. Se inscreva no nosso canal. Assista, leia a Bíblia juntamente comigo e fique com Deus até a próxima.